vou tentar aqui hoje usar com os irmãos 2 louvores. Um no começo, aqui na abertura, e um no final, tá bom? Então, temos um primeiro louvor aqui antigo. Eu quero que os irmãos pensem na letra desse louvor. Nós estamos falando da eternidade, né? Nós estamos pensando no céu, no novo céu e na nova terra, né? Estamos pensando na nossa vida que está além dessa existência que nós temos hoje, né? Eu quero que os irmãos pensem nessa realidade, né? E tem um louvor que, poeticamente, ele é muito lindo e ele fala disso tudo. Eu gostaria que os irmãos meditassem aí na letra desse louvor. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Deixa eu marcar aqui o som, para sair o som. Os irmãos só confirmem para mim, depois aí se vai estar saindo o som para os irmãos, né? Temos aqui esse louvor aqui. Ok, meus irmãos. Esse é um louvor que eu acho maravilhoso. Só para a gente pensar aqui, né? Tá a letra dele, né? Lindo céu, tu és infindo, os meus olhos não conseguem ver teu fim. Bem sei que tu escondes algo de esplendor, tão lindo e belo, que tanto eu anelo. Aí ele fala do dia e da noite, né? No clarear do dia, contemplo-te condutor, nada vejo além do fulgor do teu brilhante luminar. No escurecer da noite, nada vejo além do luar, das estrelas reluzente, que fazem-me contente, aumentando em mim a ansiedade da liberdade de muito além dos astros passar. Então, as músicas do Oséias de Paula sempre foram num tom assim muito poético, né? E fala desse desejo, né, só de olhar para o céu, desejar ir além dos astros desse céu atmosférico que nós temos e chegar na presença do nosso Deus, né? Eu vou beber aqui a minha água, que também já serve de um sinal para o nosso irmão Joel depois lá editar o vídeo, cortar, quando ele vai postar, tá bom? E aí eu já fico aqui abastecido para a nossa reflexão de hoje. Queridos irmãos, vamos agora continuar no Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos hoje estudar a segunda parte do livro do Apocalipse. Nós estamos aí a partir do versículo 9, né? A partir do versículo 9. Deixa eu só verificar aqui se está tudo certo. Ok, não estou vendo a carinha de vocês aparecendo lá. Ah, sim, agora apareceu para mim. Deixa eu fechar isso aqui. Ok. Ok, meus irmãos, então nós estamos aqui a partir do versículo 9. Vamos reler esse trecho aqui para a nossa memória, né? Não sei se os irmãos já releram hoje, mas nós, na semana passada, estudamos do versículo 1 até o versículo 8. Vamos seguir agora do 9 até o final. Diz assim a palavra de Deus. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante, né, a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas. Essa é a descrição da cidade, tá, irmãos? Nós vimos na semana passada que vários textos bíblicos falam da cidade, mas o que tem a descrição da cidade é só no Apocalipse. Então, olha só a descrição da cidade, 12, né? Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às 12 portas, 12 anjos. E sobre elas,
nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular. Esse quadrangular aqui é interessante, tá? De comprimento e largura iguais. Comprimento e largura iguais. Mas aqui tem um mistério aqui mais adiante. Ó. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Presta atenção que esses números são interessantes também, né? Qual que é a medida da cidade? 12.000 estádios. 12. O seu comprimento e largura são iguais, né? E mediu também a sua muralha. 144, né? Esse 144 também é interessante. Lembra alguma coisa, irmão? 144? 144 mil, lembraram? 144? Já apareceu aí no Apocalipse, né? E é o 12 vezes 12, né? A cidade, ela é 12 por 12 e a muralha é 144 côvados, né? Mas a dimensão é em estádio, né? Uma medida antiga usada lá pelos romanos. A altura está em côvado, que é uma outra medida, uma outra forma de medir, mas a cidade é 12 por 12, né? Temos aí 12.000 estádios, né? E 12 vezes 12 é o 144, né? Lembram disso também? Lembra os 12.000 de 12 tribos, que dá 144.000, né? Medida de homem, isto é, de anjo. Verso 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados com toda espécie de pedras preciosas. Toda espécie. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto é de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. Irmãos, olha, você consegue imaginar? Eu sempre falo para você fechar os olhos e tentar imaginar a cena, né? Vocês já viram pérolas? Imagina uma pérola do tamanho de uma porta. Mas eu quero que você imagine uma porta muito maior que a sua, porque a muralha tem 70 metros de altura, tá? A muralha tem 70 metros de altura. Essas portas são enormes, são as portas das muralhas para entrar na cidade. E cada porta é uma pérola única, né? As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola, de uma só pérola. Nesse mundo não existe pérola desse tamanho. A praça da cidade é de ouro puro. A cidade tem uma praça, hein? Como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Vocês viram que interessante? Desde que Jesus aparece no Apocalipse, né? Lá no capítulo 5, ele é chamado de Cordeiro até o fim, né? Até aqui, Jesus ainda é lembrado como o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Presta atenção nisso daqui, que depois a gente vai voltar nesse ponto. Algumas coisas eu nem marquei, porque não entraram aqui na reflexão. Mas veja, o irmão Celso, na semana passada, falou da questão que o mar não existe, né? Aqui não está escrito que o sol e a lua não existem. Está escrito que a cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. De novo, ó, Deus e o Cordeiro. Aqui o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. 24, as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. 25, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite,
e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Ok? Então, essa é a descrição que nós temos. Essa é a descrição que nós temos da cidade. Essa descrição ela vai continuar no capítulo 22, mas aí o capítulo 22 nós vamos deixar para a próxima semana para a gente falar um pouco melhor, tá bom? Então vamos lá. Aqui o versículo 9, né? Temos um detalhe aqui que eu já falei numa aula anterior, quando nós estudamos o capítulo 17, e eu vou relembrar agora, né? Os irmãos se lembram que quando apareceu a Babilônia, né? A grande Babilônia, representada como uma mulher, eu já tinha mostrado para os irmãos que havia um paralelo, ou seja, a forma como o Apocalipse descreve o surgimento dessa mulher maligna, que representa essa cidade da Babilônia, uma capital do anticristo, é muito parecido com esse texto que nós lemos no versículo 9. Né? E eu coloquei aqui embaixo os dois textos de novo. Eu já tinha mostrado isso para os irmãos, mas eu estou mostrando de novo. Olha aqui em cima. Aqui em cima você tem Apocalipse 17, 1 a 3, e aqui embaixo que nós lemos hoje, Apocalipse 21, 9 e 10. Eu grifei de verde, o que está em cima e embaixo é parecido, o que está de azul em cima e embaixo é em paralelo, né? Para os irmãos perceberem como existe aqui provavelmente uma intenção literária na revelação que Deus deu para João. Na apresentação da cidade maligna, olha como aparece. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei. Aí continua, o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. O verso 3 aqui, ó, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha o paralelo que nós temos. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei. Você viu lá em cima? Quem é que vem falar com João? Nos dois casos, é um anjo, um dos anjos que tem as 7 taças da ira de Deus, nos dois casos. E o anjo vem e fala com João o mesmo início. Vem e eu vou te mostrar. Vem e mostrar-te-ei. No primeiro caso, mostrar-te-ei a cidade da Babilônia. Né? No caso, vai aparecer como mulher, mas depois ele vai falar que é a cidade da Babilônia. E aparece como uma mulher prostituta, né? Parece como uma grande meretriz. No segundo caso, que é aquele que nós estamos olhando aqui hoje, nós temos o anjo falando, vem, mostrar-te-ei. Agora quem que ele vai mostrar? A noiva, a esposa do Cordeiro. Então não é mais a mulher prostituta, mas é a mulher honrada, que é a noiva do Cordeiro. E ele vai, da mesma forma que lá atrás, ele fala, vem, eu vou te mostrar a meretriz, e aí ele vê a cidade da Babilônia, agora ele diz, vem, vou te mostrar a noiva do Cordeiro, e quando ele vê a cidade, mas a cidade agora não da Babilônia, mas a Nova Jerusalém. Tem uma outra observação, que no primeiro caso, essa mulher, ou essa Babilônia, né, a descrição, vai falar que o anjo é levado para um deserto, o anjo leva João para um deserto. Agora, o anjo leva João para uma montanha muito alta. Então, aqui tem um paralelo. É mais ou menos como se o Apocalipse estivesse falando assim, olha, para as pessoas. Existe 2 grupos. Existe o grupo que é embebedado pela meretriz, pela grande Babilônia. Existe o grupo que segue o anticristo, que se refugia na grande Babilônia. E existe um outro grupo que faz parte da noiva do Cordeiro. Existe um outro grupo que é seguidor do Cordeiro, que é a favor do Cordeiro.
É como se o Apocalipse estivesse chamando as pessoas para tomar uma decisão, uma postura em ser ou do Cordeiro ou do Anticristo, ou sendo a noiva, ou sendo parte da grande meretriz que embebeda o mundo com sua devassidão, né? Bom, depois desse paralelo, nós temos aqui uma coisa que me chamou a atenção, né? É que o anjo transporta João em espírito mais uma vez, essa palavra me levou em espírito aparece no Apocalipse várias vezes, né? Desde o Apocalipse 1, que nós já lemos, o Apocalipse 4, que é o começo dessa segunda série de visões, né? Tem as coisas que são e as coisas que hão de ser. Lembra? João viu uma porta no céu e uma voz que diz, João, sobe para cá. E aí ele diz que em espírito ele foi levado, né? Achei-me em espírito. Mais uma vez, ele é transportado em espírito. E essa relação de ser levado em espírito, ela é muito parecida com Ezequiel. Ezequiel, ele estava na Babilônia, literalmente, a Babilônia de verdade, junto com os exilados, longe de Jerusalém. E quando ele tem visão de Jerusalém, ele diz que Deus levava ele em espírito em Jerusalém. E ele andava dentro do templo, ele via as coisas, tanto da época dele quanto do futuro, né? Então nós temos aí profetas de Deus que tiveram essa experiência mística, misteriosa, né, profunda, de serem arrebatados e levados em espírito, em sentido, para outras realidades, seja da época deles, ou seja para algo futuro, como acontece aqui. Mas João é levado em espírito para uma grande e elevada montanha. E aqui nós temos dois paralelos interessantíssimos com as Escrituras. O primeiro, a gente pode pensar em Moisés. Moisés é levado para o alto de uma montanha para ver a nova Canaã, né? Ou a Canaã, a nova terra, a terra prometida. Os hebreus estavam saindo da escravidão do Egito para terem a sua terra pela primeira vez como posse. Moisés não vai poder entrar nela, né? Mas Deus leva Moisés no alto da montanha para ele ver a terra. Não é isso que aconteceu? E nós temos um outro paralelo aqui interessante com Ezequiel mesmo, quando ele fala nas profecias também do futuro escatológico, ele também é levado para o alto de uma montanha. Nós temos aqui, olha só, Ezequiel, capítulo 40, versículo 2, tá bom? Estou lendo aqui, irmãos. Ó. Ezequiel 42 diz assim, ó, em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um edifício de cidade para o lado sul, e aí ele vai começar a descrever a visão, né? Então, na visão escatológica de Ezequiel, ele também é levado para o alto de uma montanha. Qual que é o simbolismo? Qual que é a figura aqui? A ideia de estar no alto da montanha é para que você possa ter um olhar mais amplo, para que você possa enxergar mais distante, para que você possa ter o seu olhar ampliado, o seu campo de visão ampliado. E aqui nós temos a descrição em Deuteronômio 34, que aqui me chamou muita atenção, a ponto de eu procurar as imagens para mostrar para os irmãos, tá bom? Deuteronômio 34, versículo 1 a 4. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, esse é o nome da montanha, tá? No cimo do Pisga, né? É sinônimo, é referência à mesma montanha aqui, tá? O Monte Nebo ou o cimo, né, a ponta mais alta dessa montanha, do Nebo é o Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra. O Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, toda a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar oriental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Né? Então, aqui, Moisés ele foi proibido por Deus de entrar na conquista de Canaã, mas Deus o tomou, né? Deus o levou, a Bíblia diz que Deus próprio o sepultou.
Então, ele foi salvo por Deus, evidentemente, mas Deus falou, mas você não vai entrar, mas eu vou te mostrar a terra. Sobe na montanha. Moisés subiu na montanha e Deus mostrou para ele a terra da conquista. Moisés chegou na porta da entrada, né? Aí Deus levou ele para o alto da montanha e falou, vê, contempla. Você não vai entrar, mas veja, essa é a terra dos filhos de Israel. Mas Moisés, eu vou inventar uma coisa aqui que não está na Bíblia, tá, irmãos? Não toma como heresia, não, tá? Eu vou inventar uma fala de Deus, tá? Talvez Deus tenha falado para Moisés, mas não se preocupa, Moisés, você não vai entrar nessa terra, mas você vai entrar na nova terra, tá? Na nova terra você entra, né? Não se preocupe, né? E eu encontrei aqui as imagens, irmãos. Esse daqui é o Monte Nebo, tá? Essa é a montanha onde Moisés foi levado. Deus levou Moisés lá no alto dessa montanha para ele enxergar uma grande parte de Israel. Aqui eu peguei do site do Wikipédia, mas tem um site de viagens para Israel que tem o panorama lá da montanha. Olha que interessante, irmãos. Olha as fotos do alto do Monte Nebo, onde Moisés foi levado. Os irmãos conseguem perceber? Aqui é um mirante, né? Você perde de vista. A montanha ela não é tão alta comparada com outras montanhas, mas como a região à frente ela é muito plana ou mais baixa, então você tem um campo de visão enorme. Deus recolheu Moisés. E aqui você tem os direcionamentos. Olha, dessa montanha você consegue ver Hebron, Belém, Jerusalém, o Monte das Oliveiras, Jericó, né? Alguns lugares aqui mencionados na Bíblia. E aqui a distância em quilômetros e aqui o olhar que se tem. Olha aqui uma outra foto, né? Olha o campo de visão que tem. Na verdade, aqui a gente perde um pouco, possivelmente pela areia, né? Parece uma neblina aqui, nuvens, né? O lugar é alto, mas aqui você tem um campo de visão enorme. Essa é a visão que você tem do alto da montanha. Imagina Deus levar Moisés aqui em cima e falar, olha até onde a sua vista alcança. Tudo isso os filhos de Israel vão conquistar. Você vai ser recolhido e Josué vai continuar, vai entrar e vai fazer a conquista. Olha essa outra visão que nós temos lá do alto da montanha do Monte Nebo, né? É um comparativo com o que João está experimentando. Deus leva João para o alto de uma montanha e ele vê a Nova Jerusalém descendo, né? E ele vê a Nova Jerusalém descendo. Agora, nós temos aqui uma visão, né? Isso é uma visão. Ele foi levado em espírito. Ele foi levado em espírito. A visão é futura, é novos céus e nova terra, né? É nova terra. João, ele já viu a nova terra. A nova terra ainda não foi, ela não aconteceu ainda, essa nova terra, mas João já vê a nova terra. E ele é levado para o alto da montanha, significando para que ele tenha uma visão muito ampla do tamanho da cidade. Mas a cidade, irmãos, ela é tão alta. A cidade é tão alta, eu vou mostrar para os irmãos depois. Essa cidade tem uma altura magnífica, é um negócio que não existe nesse universo, né? Então, aqui é uma visão, evidentemente, ele está em espírito, a montanha a gente não sabe nem a altura, mas teria que ser algo extremamente alto para que ele pudesse ver essa montanha, tá? Essa cidade. Bom, vamos observar algumas coisas aqui. A característica mais impressionante da cidade, a cidade ela tem ouro, né? Tem uma praça de ouro, tem muro de jaspe, ela tem uma série de coisas impressionantes. A cidade, uma muralha de 70 metros, ela tem portas de pérola, ela tem fundamentos com todo tipo de pedra preciosa, 12 tipos de pedra preciosa, mas o mais importante da cidade, né? Ela tem a glória de Deus. Olha o versículo 11, vamos voltar lá em cima. Versículo 11, vamos ler de novo. Jerusalém que descia do céu. Então, o 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual a cidade tem a glória de Deus. E para descrever a glória de Deus, ela diz que ela tem um fulgor.
um fulgor, um brilho, como se fosse de uma pedra cristalina que brilha, talvez aqui como um diamante. O jaspe que aparece aqui não é o mesmo jaspe que existe hoje, tá? Com o passar dos milênios, foram ganhando especificações diferentes as pedras preciosas, mas eu estive lendo que o jaspe da antiguidade ele era muito, não era tão específico como o jaspe hoje. Poderia ser algo como um diamante, tá? É um brilho aqui incrível. Mas o mais importante, a cidade tem a glória de Deus. A cidade ela não tem apenas o brilho do ouro, o brilho das pedras preciosas. Ela tem a glória de Deus. Por quê? O que nós lemos? Deus mora nela. O que nós lemos? O trono de Deus está nela. O que nós lemos? O Cordeiro está nela. O que nós lemos? A luz de Deus a iluminou. Lembra que eu disse que, para os irmãos não ficarem tristes, né? Apesar do louvor de hoje, né? Lindo céu, nós sabemos que nós vamos morar na nova terra. Mas nessa nova terra, nessa cidade, a gente pode classificar como se fosse o céu na terra. Por quê? A cidade tem a glória de Deus, tem o trono de Deus e tem a presença de Deus, tem a luz de Deus e tem o Cordeiro de Deus. Como que começa o Apocalipse capítulo 4? Uma porta abre no céu, chama João, ele é levado em espírito para o céu e ele vê o trono de Deus. Não é isso? E essa cidade que desceu do céu para a terra, o que tem nela? O trono de Deus. Né? Então, nós vamos habitar com Deus. Mas a nova cidade, a nova Jerusalém, ela desce do céu da parte de Deus. Ela desce para a terra, mas ela está com a glória de Deus. É o mais impressionante. Eu disse para os irmãos que existem muitos paralelos aqui com o Antigo Testamento e, no caso da cidade, com o livro de Ezequiel. Né? O livro de Ezequiel, os capítulos 40 a 48, não é fácil de estudar. Ele tem muita matemática, né? Tem uma descrição até cansativa das medidas, do lugar. É uma parte que fica mais cansativa a leitura, principalmente porque usa uma linguagem de medida que nós não usamos hoje. Quando nós lemos aqui estádios, côvados, a vara, né? Essas medidas que nós não usamos. Não está falando, quando nós pegamos na Bíblia de hoje, não está em metros ou em quilômetros, mas está no linguajar da época. E pode ficar um pouco cansativo. Mas existe um paralelo muito grande na visão final de Ezequiel com a Nova Jerusalém. Quando Ezequiel descreve a cidade, lá em Ezequiel capítulo 43, 5, ele vai dizer: eis que a glória do Senhor enchia o templo, o novo templo. Eis que a glória do Senhor enchia o novo templo. Na descrição da Nova Jerusalém do Apocalipse, a cidade tem a glória de Deus. Estão percebendo o paralelo? Calma que quem aqui foi mais assim perspicaz, já deve ter pensado, mas se Ezequiel está falando de um templo, no Apocalipse 21 fala que não tem templo. Como que a gente resolve isso? Mais à frente eu digo para os irmãos como que isso é resolvido. Tá? O verso 12 vai falar que a cidade tinha grande e alta muralha com 12 portas. De acordo com o verso 13, havia 3 portas em cada lado do muro. Quadro emprestado de Ezequiel. Né? Ezequiel já tinha falado isso, irmãos. Olha que interessante. Ezequiel já tinha contado isso. Ele usa outras medidas. Na visão de Ezequiel, as medidas são bem menores. Mas o retrato ele é muito parecido. Ezequiel 48, versículo 30 ao 35, termina assim. Esse é o último capítulo de Ezequiel, tá? É a última parte de Ezequiel. São estas as saídas da cidade. Ele está pensando numa cidade escatológica e futura também, Ezequiel, tá? E ele fala, do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas. Aí ele dá o nome das portas, Ruben, Judá e Levi. Tomando as portas da cidade, o nome das tribos de Israel. Verso 32. Do lado oriental, lado leste, né? 4.500 côvados e 3 portas. A saber, as portas de José, Benjamim e Dan. Verso 33. Do lado sul,
4.500 côvados e 3 portas. As portas de Simeão, Issacar e Zebulon. Do lado ocidental aqui, oeste, né? 4.500 côvados e suas 3 portas. 3 portas. As portas de Gade, Azer e Naftali. 12.000 côvados ao redor. O nome da cidade, desde aquele dia, será, é futuro, tá? Visão futurística de Ezequiel. Qual que vai ser o nome da cidade? O Senhor está ali. O Senhor está ali. Essa é a última palavra de Ezequiel. Irmãos, visão da Nova Jerusalém. A cidade, ela é um cubo, né? A sua base é um quadrado perfeito. Ela tem 4 direções. Em cada lado, cada direção, ela tem 3 portas, igualzinho a Ezequiel. Aqui no livro de Ezequiel é dito que os nomes das tribos de Israel são os nomes das portas. Na visão do Apocalipse, cada porta tem o nome das 12 tribos de Israel. Isso é maravilhoso, né? Nós temos, na visão apocalíptica, é como se a revelação de Deus, e isso é um entendimento teológico, tá? É como se a revelação de Deus ela fosse progredindo, é igual um leque que vai abrindo, né? Ela não é no sentido de corrigir a visão de Ezequiel, mas é como se fosse ampliando a visão, as percepções, dando novas descrições, agregando novas coisas. Ezequiel, evidentemente, na visão dele, não fala dos apóstolos, fala das tribos. Aqui em Apocalipse fala das tribos e dos apóstolos. Mas tem uma coisa magnífica aqui, que é o nome da cidade. O Senhor está ali. Ezequiel fala do templo e fala da cidade. Qual que é a ideia de templo para o judeu? É a casa de Deus. Até Jesus chamou o templo de Jerusalém de a casa do meu pai. Lembra disso? Vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de ladrão e salteador? Até Jesus se referia ao templo como a casa de meu pai, né? E a ideia de Jerusalém, a ideia judaica lá no Antigo Testamento e no Novo, depois da construção do templo, é que o templo é a casa de Deus e o templo é o local para onde as pessoas se congregavam nas festas, e o templo é onde está a presença de Deus. Lembra do Santo dos Santos? Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Lembra que a ideia da Arca da Aliança, com 2 querubins que cobrem com as asas o propiciatório, né? A tampa da Arca da Aliança, e na visão lá de Salomão, a glória de Deus enche o templo, mas especialmente o que está além do véu, o Santo dos Santos, porque a ideia é que Deus habita no templo. Mas na Nova Jerusalém, apesar de Ezequiel falar de um templo, daqui a pouco eu explico a ideia do templo, mas o Senhor está ali, ele está dizendo do quê? Eu vou colocar em verde aqui, ó. É a cidade, é o nome da cidade. O Senhor está ali. Você quer um nome diferente para Nova Jerusalém? O Senhor está ali. Esse é o nome da cidade. E como que aparece aqui no Apocalipse 21? Deus habita nela. Deus está nela. Deus mora nessa cidade. O trono de Deus está nessa cidade. Tem mais paralelo ainda com Ezequiel, que está no capítulo 22, eu vou deixar para a semana que vem, tá? Irmãos, nós vamos morar em uma cidade que o nome é o Senhor está ali. Deus mora ali, isso é literalmente verdadeiro, né? É uma questão extraordinária. Agora, continuando a explicação desse versículo, né? Dessa passagem. Nós temos, então, a cidade tem uma base quadrada, mas a cidade é cúbica, tá? É um cubo. A gente está pensando ainda nas suas comprimento e largura, né? Não na altura ainda. A cidade tem 12 portas, 3 portas para cada direção. Na porta tem porteiro, né? Quem aqui é diácono na igreja ou quem trabalha na recepção lá na igreja? Você faz, eu acredito que você faz com todo prazer, né? Uma das coisas que me chamou a atenção na nossa igreja, desde o primeiro dia que eu cheguei,
foi a boa recepção que eu tenho, né? E nós temos. Desde o estacionamento, né? Às vezes eu encontro lá o irmão Celso, o irmão Maurílio, e por aí vai, né? Tantos irmãos ali que ficam nos recebendo, né? Na entrada também ali da igreja, a irmã Valdeci, a irmã Rose, e outros irmãos que já ficaram ali, a Ruth já ficou ali, tantos irmãos ali nos recebendo. Tem pessoas que podem ficar tristes, não é o caso de vocês, tá? Puxa vida, eu fico na igreja só na recepção. Vocês viram aqui quem está na recepção da Nova Jerusalém? Cada porta tem um anjo. Cada porta tem um anjo. Anjos de Deus estão nas portas da Nova Jerusalém. Isso é um negócio maravilhoso, é um negócio sensacional. Os anjos estão na porta da Nova Jerusalém. Serão os diáconos, vamos dizer assim, da recepção, né? Serão aqueles que estarão na recepção, nas portas da Nova Jerusalém. Mas tem mais coisas a gente aqui a pensar. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, então são 12 portas. Cada porta tem o nome de uma tribo de Israel, e ela tem 12 fundamentos. Então, tem a porta, em cima da porta o nome de uma das 12 tribos, igual Ezequiel descreve, também está aqui no Apocalipse. Na base, né, no fundamento dessas muralhas, da cidade em si, ela tem 12 fundamentos. E os fundamentos também têm nome. São o nome dos 12 apóstolos. O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Do Cordeiro. Os 12 apóstolos do Cordeiro. Quem são esses 12 apóstolos? Os irmãos já conhecem quem são os 12 apóstolos, né? Mas o grande problema é o 12º, né? A gente sabe que Judas, ele, infelizmente, ele abandonou a fé, né? E quem será o 12º apóstolo, né? A maioria não, né? Eu não vou falar a maioria, mas muitas pessoas torcem para que o nome seja de Paulo, né? Quem será o 12º apóstolo? Porque era os 12. Judas se perdeu, aí tem 11. Qual que vai ser o 12º? A maioria, eu estou falando maioria aqui, mas não dá para falar que é a maioria, porque eu nunca fiz pesquisa, tá? Mas muita gente torce para que seja Paulo. Ah, deve ser o nome de Paulo. Escreveu as cartas bíblicas, é tão importante para a história da igreja. Mas provavelmente não é o nome de Paulo, tá? É o nome de Matias. Nós lemos lá em Atos capítulo 1, que depois que Judas saiu, morreu, né, foi escolhido um sucessor para que permanecesse 12. Os apóstolos lançaram sorte, oraram, e o nome foi o de Matias. Paulo já falou que ele nem apóstolo deveria ser, ele se chamava de abortivo, de fora do tempo, né? Então, esses 12 apóstolos do Cordeiro são 12 nomes de pessoas que conviveram com Jesus. Uma das regras para ser apóstolo, um dos critérios para ser apóstolo, como a gente consegue perceber na descrição de João e na descrição de Atos, é que deveria ser pessoas que acompanharam Jesus desde o batismo até a ressurreição. Quando eles vão escolher o sucessor de Judas, eles vão procurar pessoas que acompanharam Jesus desde o batismo até a ressurreição, durante o ministério. Paulo não fez isso, por isso que Paulo ele dizia que nem digno, nem merecedor de apóstolo como os outros ele era, mas ele era apóstolo chamado por Cristo Jesus de uma forma abortiva, como se fosse fora do tempo. Então, provavelmente aqui é o nome de Matias, que fez parte dos 12 apóstolos do Cordeiro, presentemente quando Jesus esteve aqui conosco. Mas aqui nós temos também um significado, tá? Qual que é o sentido de nós termos aqui nas bases, nos fundamentos, o nome dos apóstolos? Nós temos aqui um texto de Efésios, esse é escrito por Paulo, tá? Paulo dá luz aqui para nós, aqui, Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos. Isso é importante, né? Concidadão.
Cidadão é quem mora onde, irmãos? Cidadão é quem mora na cidade, tá? Deixa eu aproveitar aqui, não é nenhum aprofundamento teológico, tá? Mas é uma reflexão. Nós somos concidadão. Cidadão tem que ter cidade, né? Nós temos cidade, é a Nova Jerusalém, tá? Mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, ele aqui é Jesus, a pedra angular. Então, quando na visão nós temos a porta com o nome das 12 tribos do Antigo Testamento e o fundamento, a base, os 12 apóstolos, nós temos muita coisa a refletir sobre essa perspectiva, que são o quê? O fundamento da salvação, né? A base da salvação é Cristo, ele é a pedra angular. Mas essa revelação da salvação, o entendimento da salvação, o desenvolvimento de ser povo de Deus está baseado nos apóstolos e nos profetas, no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Quando a gente vê as portas, para que serve a porta? É para entrar. A ideia é que vai entrar, vai ser congregado nessa cidade os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos aqui a descrição de uma cidade que une a realidade do Antigo Testamento. Nós temos os 12 patriarcas, né, que são os que dão origem ao povo de Israel. Junto os 12 apóstolos do Cordeiro, que é o Novo Testamento, é Cristo Jesus, é a mensagem que chega aos gentios, que se universaliza. Nós temos a união de Antigo e Novo Testamento e os salvos passando por essas portas, adentrando essas portas, tanto judeus quanto não judeus, mas que creram no Deus Salvador. A Nova Jerusalém é aberta para todos, versículo 13 e 25. Eu coloquei aqui lado a lado, porque nós temos aqui alguns detalhes, né, que o Apocalipse, nessa descrição, ele dividiu dentro do mesmo capítulo, né, ainda que originalmente não seja capítulo, mas ele colocou detalhes com espaço, tem um espaço aí que separa. Eu coloquei aqui lado a lado para a gente perceber. A Nova Jerusalém é aberta a todos. Nós temos aqui, ó, versículo 13, 3 portas para leste, 3 para o norte, 3 para o sul e 3 para o oeste. 3 portas, isso no verso 13. Verso 25, as suas portas nunca jamais se fecharão. Vocês perceberam a força que tem aqui? Poderia ter escrito apenas assim, as suas portas jamais se fecharão. Ou, as suas portas nunca se fecharão. Mas vocês viram aqui a ênfase que tem? Nunca jamais. Nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. A Nova Jerusalém é aberta para todos. Ela está aberta para todos. Eu acredito firmemente que a oferta de salvação de Deus, ela é oferecida para todos os povos, para todas as pessoas na terra. As suas portas estão abertas. A porta do reino de Deus está aberta a todos, ainda que nem todos entrarão nela. Nós vamos ler depois que nela não entra, aí tem uma série de descrições, né? Nós já vimos isso antes e vamos ver novamente. Mas a porta está aberta. Para que serve a porta, né? A porta, ela é um local de entrada, mas a porta se fecha, né? Irmãos, aqui na cidade grande, né, não dá para viver como antigamente. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu acho que muitos irmãos já experimentaram o que eu vou contar, né? Quando eu era criança, eu morava em Francisco Morato, Grande São Paulo, ruas de terra, tá? Hoje lá já está asfaltado, tal, mas uma cidade que já pertenceu a Jundiaí no passado. Esse município da Grande São Paulo faz divisa com Campo Limpo, com Atibaia, Mariporã, e há mais de 100 anos atrás ela era de Jundiaí. Então, é Grande São Paulo, mas uma região quase interiorana, né? Então, o bairro que eu morava, um bairro de rua de terra, a gente tinha poço, não tinha água encanada quando era criança, tinha poço, tinha um quintal enorme. Meu pai plantava milho no terreno vizinho, que era desocupado. Então, era um local
bem diferente de um centro da cidade hoje. Por que eu estou falando isso? Porque de dia, muitas vezes, a minha mãe deixava a porta aberta. A porta não ficava fechada. A porta de casa mesmo, né? Ela ficava aberta. Ficava aberta. Agora, à noite, ela fechava. E aí tem a questão, anoiteceu, né? Ficou escuro, tem os seus perigos, fechava. Mas quantas vezes eu vi a porta ficava aberta, não tinha, a gente não sentiu perigo. Infelizmente, depois, Francisco Morato se tornou uma cidade muito violenta, né? Depois ela se tornou muito violenta. Mas na minha infância, muitas vezes a porta ficava aberta. A gente fecha a porta à noite. Agora, claro, numa cidade como São Paulo, a gente fecha toda hora, né? A gente deixa tudo trancado. Na época de João, na antiguidade, as cidades elas tinham muro, tá? As cidades tinham muro e tinha a porta da cidade. Vocês se lembram que Sansão arrancou a porta da cidade? Um dos grandes feitos de Sansão foi arrancar com a mão, né? Com as mãos a porta da cidade. Imagina a porta de uma cidade. A cidade tinha uma grande estrada, né? Onde passava as carruagens ou carroças com mercadorias ou pessoas, e à noite ela fechava a porta. A cidade tem muros. Lembra que Paulo foge de uma cidade pela muralha? Né? Alguém coloca Paulo dentro de um cesto e desce ele pela muralha. As cidades antigas, elas tinham muro, a cidade tinha muro e tinha a porta da cidade. Então, agora, de dia fica aberto, de noite fecha. Aqui a descrição da Nova Jerusalém é: a cidade tem porta, mas ela nunca fecha. Essa porta nunca, jamais fechará. É porque não tem noite lá. Qual que é a ideia que a Bíblia quer mostrar? A Nova Jerusalém é uma cidade que poderia abrigar todas as pessoas do mundo. A Nova Jerusalém é uma cidade que Deus vai estar presente, que vai se cumprir os desejos e planos de Deus antes da queda do homem. Deus criou o homem para ser feliz, para habitar numa terra e desenvolvê-la, como nós lemos lá em Gênesis, antes da queda, né? Mas o homem pecou e se afastou de Deus. Deus vai fazer novos céus e nova terra, e ele tem já essa nova cidade. E essa nova cidade, o desejo de Deus é que todos entrem. Por isso que as suas portas estão abertas em todas as direções. Pode vir da China, pode vir do Japão, pode vir da Coreia, pode vir da Índia. Ela está aberta para o Oriente. Pode vir da Europa, pode vir dos Estados Unidos, pode vir do Canadá. Ela está aberta para o Ocidente. Pode vir do Sul, da África, da América, do Brasil, da Bolívia. Ela tem portas no Sul. Pode vir da Turquia, pode vir da Suécia, da Dinamarca. Eu estou pensando como se fosse Jerusalém, tá? Dos dias de Jesus, né? Pode vir do norte, está aberta. A cidade está aberta em todas as direções. Qualquer direção, a cidade tem entrada. Você não vai dar com as portas fechadas. Ela tem portas abertas, né? A cidade tem 12 portas para todos os lados. As pessoas podem vir de qualquer lugar, não importa tribo, nação, língua. Vocês se lembram? A primeira descrição da visão apocalíptica, depois das cartas, João chora, né? Porque ninguém pode abrir o livro selado. Mas quando aparece Jesus, o Cordeiro, que pega o livro da mão de Deus e começa a abrir, né? Como que Jesus é apresentado? Lembra que o ancião bate em João e fala: João, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu, né, para abrir o livro. E fala: e com seu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, povo, nação e língua. Pois então, né, Jesus comprou pessoas de todos os povos, nações, tribos e língua. Pode vir de todas as direções, de todo lugar. Lá não haverá diferença, né? Da China, do Japão, Oriente, Ocidente, da África, da Bolívia, do Brasil, do Ceará, da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, do Tatuapé, daqui, de qualquer lugar, Rondônia, né? De Santa Catarina, de qualquer lugar, irmãos, qualquer lugar. A porta está aberta. Vocês se lembram? Olha, nós estamos na descrição final. Apocalipse 21 e 22 é a descrição já do mundo eterno, da eternidade.
como que vai terminar o Apocalipse? Lá no capítulo 22. Vai ficar para a semana que vem, no Apocalipse 22. Mas como que termina? O noivo. Quem que é o noivo? É Jesus. O que que o noivo diz? Vem. 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 A porta está aberta. Vem. O que que a noiva diz? Vem. O que que o Espírito diz? Vem. Quem tem sede, vem e receba da água da vida. Né? Então, a visão é futura, mas o chamado é hoje. Quando a igreja prega, quando nós proclamamos o evangelho, quando nós anunciamos Jesus e pessoas se convertem ao evangelho, elas estão atendendo ao vem para Nova Jerusalém. Vem. Todos aqueles que agregam ao povo de Deus, ao corpo de Cristo, todos aqueles que se convertem genuinamente ao Senhor Jesus, eles estão, de alguma forma, já dando entrada, né, à Nova Jerusalém, porque só entra na Nova Jerusalém, quem que entra na Nova Jerusalém? Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quando alguém aceita Cristo e passa a ser parte do corpo do Cordeiro, do corpo de Cristo, ele estará na Nova Jerusalém, a porta está aberta. Então, o chamado do noivo e da noiva é vem. Queridos irmãos, continuando aqui, né, eu lembrei aqui desse texto, ó, né, Mateus 8:11, nós já lemos ele em outra oportunidade. Digo-vos que muitos virão, Jesus falando, né, da eternidade, digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. De todos os lugares pode vir. Não há acepção de pessoas no reino de Deus e diante de Deus. Mas tem um detalhe, né? As portas não fecham, mas a Nova Jerusalém não é aberta a tudo. Presta atenção. Tudo e todos. Tem uma diferença, tá? A Nova Jerusalém está aberta a todos, mas não a tudo. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às 12 portas, 12 anjos, e sobre ela o nome escrito, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Esse é o versículo 12. Esse é o 12, tá? O 12. Agora, olha o 27. Olha o 27. Nela nunca jamais penetrará. Olha de novo aqui o nunca jamais. Olha que interessante. Lá em cima tem nunca jamais se fechará. Aqui embaixo, nunca jamais penetrará. Coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente, apenas, exclusivamente, os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nós temos aqui na primeira descrição a palavra muralha, e nós temos junto às portas 12 anjos. Apesar de que eu disse que os anjos aqui, né, estão lá para fazer uma recepção, mas, na verdade, literalmente, pensando da forma como está descrito, esses anjos também funcionam como tipo de barreira na visão. Irmãos, não se esqueça que é uma visão, aqui tem um misto, tem uma questão mista e híbrida aqui de realidades, coisas literais, verdadeiras, mas também com muitos elementos simbólicos de coisas que vão acontecer ainda. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a muralha. Para que serve a muralha? A muralha serve para proteção, né? Ela serve para impedir a entrada de inimigos, de ladrões, de salteadores. Essa é a imagem da muralha. Evidentemente que no novo céu e na nova terra não haverá pecado, não haverá ladrão, não haverá guerra, não haverá violência, não haverá o diabo. As forças das trevas já foram vencidas e destruídas. Satanás já foi lançado no lago de fogo, assim como a besta, o falso profeta. O mal não existirá lá. Mas a imagem que a Bíblia quer passar para nós é que a cidade tem as portas abertas para receber todos, mas só entra aqueles que aceitaram a proposta do Cordeiro e do reino eterno. Tá? Irmão, só uma pequena pausa que o vento abriu a minha porta, eu preciso fechá-la. Ok, voltando aí. Então, queridos irmãos, então nós temos aqui também os anjos na porta, que ele lembra esses anjos em cada uma das portas, aquela espada que estava na entrada do Éden,
Vocês se lembram o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Quando o homem pecou, Adão e Eva foram tirados do jardim no Éden, então o jardim estava no Éden, o homem foi tirado e foi colocado uma espada flamejante. Lembram disso? Foi colocado uma espada flamejante para proteger um anjo com uma espada para impedir que Adão e Eva voltassem para o jardim, né? Para não permitir a entrada deles. Aqui tem um certo paralelo também com isso, né? Como se esses anjos estivessem ali lembrando a barreira que existia do acesso à árvore da vida. A árvore da vida. Irmãos, o paralelo é mais forte do que você imagina. Vocês se lembram das 7 cartas que nós estudamos? Vocês se lembram que uma das cartas dizia que o vencedor comerá da árvore da vida? O vencedor comerá da árvore da vida. Mas essa árvore da vida está na Nova Jerusalém. Essa árvore da vida, o rio que brota lá em Ezequiel, já estou adiantando que eu vou falar depois, ele também está nessa praça. A árvore da vida, o rio da vida está nessa praça. Lá no Gênesis tem um anjo com uma espada para barrar a passagem do homem, mas agora as portas estão abertas para a nossa entrada. Mas aqueles que abandonaram o cordeiro, que não se voltaram para o cordeiro, eles não vão entrar, né? Não lá, porque eles não estarão nem na nova terra, já terá sido passado o juízo final. Mas aqui já é uma memória para nós hoje, já é uma reflexão para nós hoje. Se você quer entrar na cidade, se você quer ter acesso à árvore da vida, você precisa estar com Cristo, pois somente estes lá entrarão. Tem uma reflexão aqui que o pastor Hernandes Dias Lopes ele faz no livro dele, pensando nos dias de hoje, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz que muitas vezes a igreja, eu coloquei aqui em vermelho, ó, muitas vezes a igreja hoje tem sido aberta a tudo, mas não aberta a todos. Pensa nisso daqui, ó. Eu deixei aqui em vermelho, vou aumentar a letra. Olha só. Pastor Hernandes escreve, ó, hoje, muitas vezes a igreja hoje, nos dias de hoje, a igreja tem sido aberta a tudo, mas não aberta a todos. Muitas vezes a igreja hoje tem sido aberta a tudo que é errado, né? Tem aceitado, concordado com pecado, com coisas, com corrupção, com coisas, tantos escândalos nós ouvimos por aí das igrejas, né? Envolvidos com política, envolvidos com lavagem de dinheiro, envolvidos com pedofilia, envolvidos com casos dos mais terríveis que a gente possa imaginar, né? Muitas vezes a igreja hoje tem sido aberta a tudo, mas não a todos. Muitas vezes a igreja hoje tem excluído, tem brigado, tem se afastado do verdadeiro amor acolhedor, que é o amor de Jesus, né? Então, eu coloquei aqui uma observação, é evidente que a mesma verdade da Nova Jerusalém, ela serve para a Nova Terra, né? Não é só na Nova Jerusalém que não entra a contaminação. A Nova Terra é uma terra restaurada que não tem mais a maldição. Lembra, não haverá maldição. A maldição que vem do pecado, ela foi retirada. A Nova Terra está purificada, né? Mas aqui já há uma reflexão para que nós possamos pensar, aqueles que vão entrar na Nova Jerusalém são aqueles que agora, é agora que a gente tem um nome escrito no livro da vida. Não é lá no futuro que vai ser escrito, né? Mas é agora, enquanto nós estamos nessa existência. A Nova Jerusalém tem espaço para todos. Não se preocupe, tá bom? Ela cabe todo mundo, né? E aqui tem uma coisa curiosa, irmãos. É aqui que a nossa lógica humana é desafiada, né? Qual que é o tamanho de uma cidade para caber tanta gente, irmãos? Imagina os crentes que já existiram, crentes que eu digo é o povo de Deus, tá? Desde Adão até os dias de hoje. Quantas pessoas já existiram que serviram a Deus? Será que vai caber nessa cidade? Olha o tamanho da cidade. A cidade é quadrangular. Isso aqui já é um mistério, irmãos. A cidade não é quadrada, tá? Ela tem medida de largura, de comprimento e de altura iguais.
A cidade é um cubo. Sabe o cubo mágico? Já brincaram daquele cubo mágico, né? A cidade é um cubo perfeito. Ela tem a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura. O que significa isso? O pastor Heber Carlos de Campos, presbiteriano, especialista em Apocalipse, ele entende, ele acha, né, que possivelmente essa cidade seja talvez até hermética, como se fosse um cubo fechado. Eu não sei se é uma imagem futurista, parece um negócio de ficção, porque ninguém mede a altura da cidade. Qual que é a altura de São Paulo? Ninguém mede a altura da cidade. A cidade tem altura. Será que essa cidade é como se fosse um grande prédio, né? O que significa a cidade tem altura? A cidade ela tem altura. Será que as pessoas vão morar como se fossem níveis, né? É difícil da gente abstrair isso, né? Tem aqueles que vão interpretar essa descrição apenas como metáforas e apenas como algo espiritual. Só que não pode ser só metáfora e só um sentido espiritual. Por quê? Porque nós habitaremos numa cidade. Nós estaremos numa nova terra. A nova terra é apenas uma metáfora? Não, haverá novos céus e nova terra. Isaías fala disso, Jesus fala disso, os apóstolos falam disso, Apocalipse fala disso. Nós teremos um corpo, não seremos fantasmas. Esqueçam a ideia. Tem gente que acha que os salvos serão fantasmas, como se fosse fumaça, né? Algo transparente que você coloca a mão, atravessa do outro lado. Nós seremos corpos transformados. Corpos transformados. Teremos um corpo e teremos um espaço, teremos um lugar que é chamado de Nova Jerusalém. A Bíblia descreve muitas características. Evidentemente que algumas dessas descrições até pode ser metáfora, mas não pode ser tudo, porque nós teremos novos céus e nova terra, teremos uma cidade que a Bíblia diz, olha o desafio, está lá no Hebreus, Deus é o arquiteto e o artifício. Vocês já viram construções que vocês acharam magníficas? Eu assisti um documentário de um prédio lá em Dubai, um prédio em Dubai, mostrando um sistema de refrigeração, o maior prédio do mundo, mostrando todo o sistema de elevadores do prédio, o maior prédio do mundo, é um negócio fantástico, um prédio com sistema no deserto, tem tempestade de areia, o prédio ele tem um sistema de refrigeração, de elevadores, tem elevador expresso, tem um abastecimento de água, 30 mil pessoas estão em um prédio durante um dia todo. Tem cidade que não tem 30 mil pessoas, e tem um prédio em Dubai que tem 30 mil pessoas todos os dias lá dentro. Tem pessoas que moram e pessoas que trabalham. E isso o homem limitado, conseguiu arquitetar e fazer. Agora eu quero que vocês imaginem uma cidade que Deus é o arquiteto. Uma cidade que Deus é o arquiteto. A Bíblia não vai dar detalhes do significado da cidade ser cúbica, mas ela é um cubo. Ela tem uma medida de altura. Uma medida de altura. Por que ela tem uma medida de altura? Como que será isso? Será que vai ter níveis de lugar para morar? Eu não sei, mas é um cubo. Tá? Agora, o tamanho, só pensando na área da cidade. Quem aqui já foi no Sergipe? Quem já foi em Aracaju? Quem já foi no Sergipe? Quem já foi em Aracaju? Gente, olha o tamanho da cidade. A cidade tem 12 mil estádios, ou seja, aqui para nós hoje, 2.200 quilômetros de largura e de altura. A cidade tem 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. Aqui é um cálculo que eu encontrei em 2 livros, tá? Tem no Hernandes Dias Lopes e tem no Apocalipse Nova Esperança. Aliás, Esperança. A medida da cidade é uma distância daqui de São Paulo até a cidade de Aracaju, que fica no Sergipe. Olha o tamanho da cidade. Gente, isso é uma cidade, tá? Na Nova Jerusalém, a maior montanha da Terra é o Pico Everest. A altura da cidade é 240 vezes mais alta que a maior montanha que existe hoje.
Hoje, uma cidade dessa não tem condições, porque a altura da cidade, ela sai da área de oxigênio, ela vai para fora. A cidade, ela entraria numa área espacial. A altura dessa cidade vai para um lugar que hoje a gente não conseguiria respirar, né? E a muralha é bem menor, a muralha tem 70 metros só 70 metros, mas a cidade tem 2.200 quilômetros de altura. Por isso que o muro não é para proteger, o muro é para mostrar, né, a ideia de que não entra nela nada maligno. O muro talvez seja porque ela tem uma base nas cidades antigas. Nem tudo a gente sabe do porquê, mas Deus é o arquiteto, né? Deus é o que arquitetou a cidade. Não sei se é uma questão de beleza que Deus colocou ou se haverá uma outra função. Olha essa imagem que eu encontrei. Aqui nós temos como que seria a cidade dentro da área dos Estados Unidos hoje. Olha aqui um globo, né? Olha que interessante como que seria, aqui é de um site adventista, tá? Eles pegaram um cubo proporcionalmente diante do planeta Terra. Olha o tamanho da cidade. Aqui embaixo tem o mapa dos Estados Unidos, ele pegaria grande parte dos Estados Unidos, mas a altura, olha a altura que seria colocada em um globo, né? Então, aqui dá para a gente ter uma noção do que está sendo falado aqui. Então, é uma cidade assim futurista, vamos dizer assim, né? Apocalíptica, mas Deus é o arquiteto e construtor. Tem gente que acha, alguns teólogos acham que é só uma metáfora, né? Tem sentido de falar que é uma metáfora, porque os números são números apocalípticos, né? Então, nós temos, quantos são os marcados lá dos judeus? 144 mil. Qual que é o tamanho da muralha? 144 côvados. Qual que é a dimensão da cidade? 12 mil estádios. 12 é aquele número perfeito, né? Não é o 7, mas é um dos números preferidos do Apocalipse. Vocês se lembram? Os salvos judeus é 12 mil, mais 12 mil, mais 12 mil, mais 12 mil, é 12 vezes 12 que dá 144. Então, alguns vão sugerir que essa numeração toda é apenas simbólica, mas tem um detalhe. O anjo ele pega uma cana de medir e diz que é uma medida de homem, e ele mede a cidade para João. Então, eu pessoalmente, e muitos teólogos, entre eles o que eu citei aqui, o Carlos de Campos, né, e outros também vão entender que essa é uma dimensão de algo que Deus vai fazer, e Deus pode fazer. Diz as Escrituras que Deus é o arquiteto dessa cidade. Então, a arquitetura de Deus, se a nossa arquitetura, a gente já fica admirado, né? A gente vai num shopping, vai num prédio, vai em um hotel, vai num lugar de primeiro mundo, a gente olha o metrô, a gente olha um trem que passa pelo Canal da Mancha, a gente olha onde um trem bala, viagens espaciais, a gente já fica admirado com a inteligência e a arquitetura humana. Imagina uma cidade que Deus é o arquiteto. Imagina uma cidade que Deus é o arquiteto. Agora, o que significa a cidade ser em forma de cubo? Qual é o significado disso? O cubo, ele tem um significado de perfeição, porque o cubo ele tem todas as suas áreas iguais. Não é só um quadrado. Tá? O cubo, assim como um dado, né? O cubo ele tem as 6 faces iguais. Os 6 lados são iguais. Então, é uma medida perfeita. Se você aumenta, diminui, o cubo ele continua com a mesma proporção. Então, na Grécia Antiga, uma forma de chamar um homem perfeito, eu coloquei aqui a citação é de Platão. Ó. Platão, nós temos Aristóteles também, olha. Os filósofos, eles chamavam os homens, que eles entendiam homens perfeitos, de homens cúbicos, porque o cubo seria um elemento perfeito da matemática. O Antigo Testamento, ele já vai usar o quadrado, não o cubo, ele usa o quadrado. O altar dos judeus, lá no livro do Êxodo 27, tá? Ele já tinha uma forma quadrada. Aqui está escrito cúbica, né? Não se esqueça que o que eu estou apresentando para os irmãos aqui é daqueles livros que eu coloquei lá na bibliografia, né? Na verdade, o altar ele não é um cubo, porque ele tem altura diferente, mas o comprimento e a largura são iguais. O quadrado ele já aparece nas descrições do Antigo Testamento, nos elementos como no peitoral
do sumo sacerdote com as 12 pedras. Olha o 12 aí de novo, né, irmãos? Lembra? O sacerdote, olha que interessante, o sacerdote ele tinha um peitoral literal, com 12 pedras literais, mas que tem um simbolismo. Por isso que eu entendo que a cidade, ela é literal e ela tem simbolismo. A sua literalidade carrega símbolos, né? Da mesma forma que o peitoral ele é um quadrado perfeito, a cidade ela também vai ser cúbica, mas é literal. Mas tem um detalhe, nós temos um cubo no Antigo Testamento. Eu encontrei um cubo. Sabe aonde que tem um cubo? O Santo dos Santos. O Santo dos Santos. Aquele mesmo, não aquele mesmo que foi destruído, mas lembra quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou? O véu que separava o Santo do Santo dos Santos. O Santo dos Santos, ele é um cubo, né? Olha como está aqui em 1 Reis 6:20. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. O Santo dos Santos já era um cubo. Já era um cubo. Desde a época de Salomão, quando ele fez lá o templo, né? Então, a ideia do cubo como perfeição, ela está já no Antigo Testamento, tá? E nós temos aqui, então, dois significados. O cubo, essa cidade, tá? Essa dimensão, ela mostra espaço para todo mundo. Olha o tamanho da cidade, gente. É daqui até Aracaju, né? Isso só se a gente pensar na base. Agora, imagina com a altura, se ela tiver níveis, né? A ideia é que ela tem espaço para todos e ela é perfeita. É uma cidade perfeita com espaço para todos. Não haverá problema de trânsito, não haverá poluição, não haverá poluição sonora, visual, nada que te incomode. É uma cidade perfeita, linda, maravilhosa, sensacional, tá? A Nova Jerusalém é o lugar da plena comunhão com Deus. Agora eu vou responder a pergunta. Ezequiel viu um templo. Aqui não tem templo. Como que a gente une essa visão? Como que a gente vai unir essa visão, né? Então vamos lá. Apocalipse 21, 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No Velho Testamento, ou seja, no Antigo Testamento, a presença de Deus estava no tabernáculo e depois no templo. Lembra que eu já mostrei para vocês na semana passada, né? Tabernáculo, templo, Jesus, igreja, Nova Jerusalém, né? A presença de Deus estava no templo, mas depois que o véu do templo foi rasgado, Deus veio para habitar a igreja. O Espírito Santo enche agora não um edifício, mas enche os crentes. Na Nova Jerusalém não haverá templo, porque a igreja habitará em Deus e Deus habitará na igreja. A própria igreja é chamada de cidade, né? Tem uma mistura. Vem ver a noiva, João vê a cidade. Quando fala cidade e igreja, aqui se mistura também. O povo de Deus e a nova cidade, muitas vezes é difícil separar. Nesse capítulo, às vezes, João está pensando na igreja, às vezes está pensando na cidade, né? Hoje Deus habita em nós, então vamos habitar em Deus. Isto é plena comunhão. A vida no céu, esse céu aqui é porque é o céu da presença de Deus, tá? Do trono de Deus que está lá na terra. A vida no céu será marcada não por religiosidade, mas por comunhão com Deus. E onde está o templo? Onde está o templo? João vai responder. É como se João era judeu. Muitos crentes da igreja de João eram judeus. É como se João estivesse perguntando, e o templo? Ezequiel falou do templo, cadê o templo? O templo é muito importante para a religião judaica, né? Por isso, João ouve a pergunta impaciente do mundo ao seu redor. E o templo? Afinal, quando é que vai falar do essencial? Para o judeu, mais importante que Jerusalém era o templo de Jerusalém. E a Nova Jerusalém? Como se tivesse a intenção de responder, ele vai falar, não vi templo. Não. Isso é chocante para o judeu. Como não tem templo na Nova Jerusalém? Como que pode? Né? Qual que vai ser a ideia? Né? Por que não tem templo? Tem templo, sim. O templo é o Senhor. O próprio Deus é o templo. O Cordeiro é o templo. A cidade é o templo. É como se toda a cidade se tornasse templo. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia do templo de Salomão? Deus habita no templo.
Qual que é a ideia desde a época de Jesus? A casa de meu pai. Lembra? Jesus repete dos profetas, mas falando, vocês estão transformando a casa de meu pai em covil de ladrão salteador. A casa é a habitação. O templo de Jerusalém era visto como habitação de Deus. Ezequiel começa suas visões dizendo que ele viu a glória de Deus sair do Santo dos Santos e parar na porta do templo. Depois Ezequiel diz que a glória de Deus saiu e foi até o monte, e ela sai de Jerusalém e vai embora. Ezequiel, para quem tiver paciência de ler Ezequiel, perceba quando ele fala da glória de Deus caminhando, ela vai mudando de lugar. A glória de Deus estava no Santo dos Santos, ela vai para a porta do templo, ela sai do templo e ela sai de Jerusalém e vai embora. Na visão final de Ezequiel, ele fala que a glória de Deus encheu de novo o templo, ela voltou. Só que ele fala que Deus habita na cidade toda. Então presta atenção, o templo, a casa de meu pai, aonde Deus habita, na Nova Jerusalém. Toda a Nova Jerusalém é a casa de meu pai. Por que não tem templo? Não tem o templo como um local específico, menor, como um local menor. Agora não tem templo porque tudo é templo. Deus habita aqui. Deus está aqui como se fosse a Nova Jerusalém. Não precisa do templo porque Deus é o templo. Deus está aqui. Deus está presente em tudo. A glória de Deus ilumina a cidade inteira. Lembra como que começa? A cidade desceu do céu, ela veio de Deus. Ela tem a glória de Deus. Na visão, ou melhor, na descrição da fundação do templo de Salomão, a glória de Deus encheu o quê? O templo. A glória de Deus não encheu Jerusalém. A glória de Deus encheu o templo e ninguém podia ficar de pé. Agora a glória de Deus, ela enche a cidade inteira. A cidade está cheia da glória de Deus. Então, na verdade, Ezequiel fala de um templo, mas o Apocalipse ele vai afinar a ideia, dizendo, olha, o templo é o próprio Deus. A cidade é uma cidade templária, vamos dizer assim, porque Deus habita nela. Tem duas ideias aqui para templo que eu achei interessante, tá? Uma ideia um tanto perigosa, mas uma outra interessante. Eu dividi aqui em ponto 1 e em ponto 2, tá bom? Que seria o seguinte: quando nós temos a ideia de templo, dá a ideia, às vezes, que o templo é o lugar sagrado. A cidade não. Eu acredito que ninguém aqui que está me assistindo pensa do jeito que eu vou descrever agora. Mas, por muito tempo, muita gente achou e acha que o espaço do templo, da igreja, do santuário, ele é mais santo do que do lado de fora. Né? Parece que dentro da igreja você tem que ter mais respeito, você tem que ter mais devoção, você tem que não pecar, tem que tomar mais cuidado, né? Mais ou menos assim, alguém vai fazer uma fofoca, vai falar mal, vai dar uma piada indevida dentro da igreja, fala, aqui não pode, hein? Aqui não. Quer dizer, lá fora pode, né? Aqui dentro que não pode. Muitas vezes a ideia de templo carrega a ideia que é um lugar mais santo e fora da cidade é impuro. Na Nova Jerusalém, a cidade inteira é santa, a cidade inteira é pura, a cidade inteira é a habitação de Deus, a cidade inteira é templo, não é um lugarzinho específico em São Paulo, ou dentro de uma cidade, ou dentro da Jerusalém. Né? Mas o templo também carrega uma outra ideia interessante, que é como se fosse um sinal de um local de acesso a Deus, é uma embaixada, vamos dizer assim. Né? Nós podemos encontrar Jesus em qualquer lugar. Jesus já falou isso. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem espírito em verdade. Mas muitas vezes o templo foi visto como um local de refúgio. Né? No meio de uma cidade tão mundana, eu corro para a igreja, eu corro para o prédio. Né? Mas a Nova Jerusalém não vai ser preciso isso. Né? A Nova Jerusalém toda terá o acesso à presença de Deus. Né? Nós temos aqui mais algumas reflexões a pensar. A cidade, lembra que eu disse, a cidade ela não precisa da luz do sol e da lua. Não quer dizer que não tem sol e nem não tem lua. Né? Pensa comigo, se a cidade for um cubo, ela tem que ser fechada. Isso eu estou... Gente, presta atenção, hein? Aqui é só eu só estou imaginando. Me permita imaginar, né? Lembra do louvor? Eu só posso imaginar. Eu estou indo além do texto bíblico, mas aquilo que o texto me permite. Se a medida é de um cubo, diz que ela é quadrangular, para a cidade ser quadrangular, ela tem que ser fechada em cima.
Parece que o pastor Heber Campos, desse livro que eu já mostrei para os irmãos, parece que ele tem razão em achar que a cidade é hermética, como se ela fosse fechada. Se a cidade for fechada, diz que a cidade é iluminada pela luz de Deus. Então, talvez, provavelmente, dentro da cidade seja iluminado o tempo todo pela luz de Deus, por alguma luz que seja uma luz de Deus. E talvez fora da cidade precise do sol e da lua. Percebe? Diz que a cidade não precisa da luz do sol e da lua, mas a cidade é quadrangular. A cidade é quadrangular. E fora da cidade? Né? Eu acredito, pessoalmente, eu entendo que a não existência do mar provavelmente possa ser algo mais simbólico. Os judeus, o Antigo Testamento, tinham um olhar muito negativo sobre o mar como um lugar de separação, né? Mas se eu penso numa criação restaurada e na glória de Deus, naquilo que Deus fez, eu penso nesse universo, nesse mundo glorioso, sem a mancha do pecado e sem maldição, restaurado, né? Talvez não exista um mar ali na Nova Jerusalém, ou talvez não exista mesmo, né? Talvez aqui seja só a minha imaginação, mas da mesma forma que aqui é mais fácil, né? Porque a cidade que não precisa da luz do sol, não quer dizer que o sol não exista, é diferente, tá? Bom, e aqui nós temos que as nações andarão à sua luz. Sabe qual a ideia? Espero que ninguém fique triste agora, tá? Mas aqui dá uma ideia que tem gente que vai morar fora da Nova Jerusalém, porque diz que os reis da terra vão entrar na Nova Jerusalém trazendo glória. Da ideia, aqui fala que as nações da terra, as nações fora da Nova Jerusalém, vão andar à sua luz. Então, dá a ideia de que haverá Nova Jerusalém com habitantes, mas também fora da Nova Jerusalém haverá também outras habitações, outros povos. O Apocalipse não vai detalhar. Não vai detalhar. Ele diz, mas não detalha. E aí a gente fica pensando, como será? Mas é o que ele diz. Ele diz que os reis da terra, então haverá reis na terra. As nações andarão à sua luz. Então, essas nações são da onde, né? Essas nações aqui, a ideia do contexto são nações de fora da Nova Jerusalém, mas que vão ter acesso, vão frequentá-la, né? Agora, como será isso? Ainda muita coisa permanece mistério, tá? Na semana que vem, nós vamos aí estudar o capítulo 22. Eu vou compartilhar com os irmãos agora o segundo louvor. Vamos ouvir agora um segundo louvor, um louvor antigo também, que fala dessa Nova Jerusalém, né? Fala dessa Nova Jerusalém, um outro louvor que eu acho muito bonito. Fecha os olhos, tenta meditar na letra desse segundo louvor, que agora já é falando um pouco da Nova Jerusalém. Tenta imaginar essa glória que há de surgir aí futuramente. Deixa eu colocar aqui. Ok. Ok, meus irmãos. Nós temos muitas descrições, né, da morte como a passagem por um rio. Temos na harpa cristã, né, temos na literatura. Quem já leu O Peregrino, o livro do John Bunyan, né, quando ele morre, ele atravessa um rio, né, no último capítulo, já é um spoiler, ele atravessa um rio, é a morte, né? Então, nós temos na ficção, quem já leu O Senhor dos Anéis, né, escrito por um J. Tolkien, que era amigo do C.S. Lewis, que o C.S. Lewis teólogo, o Tolkien não, mas era amigo, conhecedor do cristianismo, do evangelho também. E lá no final da história, quem vai para o mundo perfeito, vai de um barco, atravessa um rio, né? Além do rio, é além dessa vida, né? E a descrição da letra desse louvor eu gosto porque ela é muito afinada aqui com o Apocalipse, né? Nós lemos aí, deixa eu voltar aqui, não sei se está aparecendo aí para os irmãos, deixa eu colocar aqui, né? Aqui. Nós temos aí, ó, além do Rio Azul, né? As ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz.
morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. As ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz. Aí ele fala, verei o grande rio da vida. Isso é Apocalipse 22, a gente ainda vai chegar lá. Claro como um cristal, verei a face do meu mestre querido. Apocalipse 22, então vamos falar. Não haverá mais noite ali, que a gente estava falando aqui hoje, né? Não haverá nenhum clamor. Aliás, até a ideia da a porta não fecha tem a ver com sempre o dia, né? É como se fosse sempre dia. Verei os olhos de Jesus e tocarei o seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. E aqui a parte que a gente fica mais imaginando como será, né? As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Né? E aí o Apocalipse 22, eu já vou ler para os irmãos aqui, para os irmãos ficar pensando na semana que vem. Ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal. Estou lendo Apocalipse 22, é como parece o louvor, né? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas são para a cura dos povos. Está vendo? Haverá povos, as suas folhas são para a cura dos povos. Nunca jamais haverá qualquer maldição. Então, na terra toda não há pecado, não há maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Por isso que eu digo, não fica triste. A nossa morada é na terra, nova terra. Mas o trono de Deus estará aqui. Onde está o trono de Deus é céu. Né? Então, é como se misturasse céu e terra. Né? Ou o céu viesse até nós, a morada de Deus. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, né? Tá no louvor aí, verei a face do meu mestre querido, né? Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele, igual a gente já leu antes no Apocalipse. Então não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que maravilha! Dá vontade da gente já fazer as malas e ir para lá, irmãos? Mas não precisa fazer as malas, né? A gente não vai levar. Mas dá vontade já, né? Ó, a passagem já está comprada, viu? Boa notícia. Passagem já está comprada e a reserva já está feita. Lembra que Jesus disse, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus já fez a reserva. Já preparou o lugar, a reserva já está feita, já está tudo comprado, não por você, está tudo pago pelo sangue do Cordeiro, está tudo pago, seu lugar já está garantido, só falta a gente ir para lá. Qualquer hora dessa, Jesus volta para nos levar e aí vai ser só glória nessa nova Jerusalém, que a gente imagina. Algumas coisas a Bíblia já dá algumas pistas, hoje outras a gente só fica a imaginar. Mas como no primeiro louvor, né? Olha o céu, lindo céu, o que tu escondes, né? O que tu escondes? Porque a Nova Jerusalém, eu entendo que Deus já fez. Ele é o arquiteto, construtor, já está feita. Chegará o tempo que Deus vai restaurar, fogo descerá do céu, vai consumir a terra e Deus fará novos céus e nova terra, e aí desce do céu essa cidade para a nossa habitação eterna. Que maravilha. Por isso que nós não somos como aqueles que não têm esperança quando alguém vem a falecer, né? Mas nós somos aqueles que têm a esperança, pois moraremos nessa nova terra.